Gente, se vocês perceberem, minha casa aqui ela tá meio vazia, né, de decorações, de móveis. Isso é porque eu tô me mudando, né? Que legal. Daqui a pouco vocês vão ver o meu apartamento novo. Mas bom, isso não importa agora. O que importa é que eu fui o primeiro estagiário de tecnologia do C6 Bank. Eu fui o primeiro mesmo, cara. Tem mais de, sei lá, 100, 150 estagiários que já trabalharam lá e eu fui o primeiríssimo contratado deles. Eu ganhava uns R$ 2.000 de salário líquido, mais uns R$ 1.000 de VR, tinha todos os benefícios, né? Seguro de saúde, muito bom. E essa, cara, com certeza foi uma das melhores oportunidades que eu tive na minha carreira. E hoje eu vou contar pra vocês como que eu consegui tudo isso. Todo passo a passo mesmo do que eu fiz. E, cara, foi uma preparação, assim, de 6 meses muito árdua. E mesmo sendo um emprego muito bom de R$ 3.000, né? O que era mais dinheiro ainda lá na época, lá em 2019, esse emprego acabou não sendo o que eu esperava, o que fez eu implorar pro meu chefe durante meu primeiro mês de trabalho para ele me trocar de área. Mas nesse canal aqui não tem enrolação, então vamos direto ao ponto, como que eu consegui esse emprego. Então, primeira coisa, eu não cheguei cru nesse emprego, né? Eu já sabia bastante coisa de programação, não é aquele tipo de estágio que você entra sem saber nada. Até porque hoje em dia isso nem existe mais, né? Qualquer emprego que você vai pegar de tecnologia, seja júnior, seja estagiário, você já tem que saber fazer alguma coisa, né? Tem que saber mexer no Git, uma lógica de programação mínima. Hoje em dia que tem inteligência artificial, eles querem que o estagiário saiba criar um produto inteiro do zero, saber lançar em produção, fazer dinheiro. Me desculpa, mano, Davin, tá? Por estar dando dica aqui. Mas a primeira dica que eu tenho pra trazer pra vocês é que eu utilizei a técnica do pré-aprendizado. Então, de alguma forma, eu tinha que saber mais sobre programação do que as outras pessoas, do que os meus concorrentes. Então, antes de ter oportunidade de começar a aprender programação formalmente, ou antes de, né, começar a correr atrás desse estágio, eu já estava há alguns anos da minha vida estudando programação, e isso era na época do ensino médio, né, porque eu entrei na faculdade logo direto depois do ensino médio, né, esse estágio do C6 Bank que eu tô falando aqui, eu comecei ele quando eu tinha 18 anos de idade. Então, quando eu tava no ensino médio, eu já estava estudando programação. Eu falei pra vocês que eu tive 6 meses de muito preparo árduo, né, mas na verdade, antes disso, esses 6 meses, eles foram em 2019, né, quando eu tava lá me preparando para conseguir esse estágio. Mas antes disso, eu já estava há, cara, uns 3 anos estudando programação por causa que eu fiz ensino técnico de programação no ensino médio. O meu primeiro curso de Java, de C#, de banco de dados, eu comecei em 2015, quando eu tinha 14 anos. Eu fazia a ETEC, né? ETEC George Street. Quem conhece a ETEC de São Caetano? Eu fazia ensino técnico de informática. Mas não foi só isso que eu fiz nessa época. Nessa época já eu tava fazendo mais coisa. E qual que foi a segunda coisa muito importante que eu tenho pra trazer aqui de dica pra vocês? É que você faça bons cursos online. E o mais difícil é encontrar esses cursos bons de verdade, né? Que não são enganação, que não é curso de guru aí tentando te vender qualquer coisa. Então, na época, eu comprei curso online na Udemy, eu paguei uns R$ 40, eu fiz um curso lá de um gringo chamado Coach Steele, e era um curso chamado The Web Developer Bootcamp. Nossa, falei todo com sotaque de inglês aqui, né? Vixe, que isso. E essa é uma boa dica, gente, procurar alguns cursos em inglês, porque tem várias opções boas em inglês, e normalmente o pessoal se limita só aos cursos brasileiros. Na época, eu gostava bastante do Udemy, hoje em dia eu não gosto mais tanto, eu acho que tem algumas opções melhores aí, até de pessoal famoso do YouTube, por eles terem esse contato bem próximo com a comunidade, eu gosto bastante dos cursos deles. Tem, por exemplo, o do Fiasco, que é um preço mais acessível, e tem o do Felipe Deschamps, que é um pouco mais caro, que eu também gosto bastante, né? O curso.dev lá. E esses dois eu sempre deixo aí o link na descrição, porque o pessoal sempre me pergunta que curso eu recomendo, e eu recomendo esses dois, gente. Porque são os dois que eu já fiz alguma parte assim e gostei bastante. Agora, outros cursos aí eu não conheço muito. Se alguém puder me dar mais recomendações, eu aceito, fico bem feliz. Mas de nada adiantava eu ter esse salário bom na época se eu não tivesse investindo meu dinheiro, guardando meu dinheiro. Por isso que agora eu vou falar com vocês sobre a AUVP, a melhor e maior escola de investimentos do Brasil e patrocinadora desse vídeo. Então, gente, desde aquela época, lá em 2019, eu já estava investindo meu dinheiro. E eu digo pra vocês que já faz alguns anos que eu sou aluno da AUVP e é a melhor forma que eu aprendi investimento na minha vida. E na UVP você vai aprender tudo que você tem que saber de investimentos em 8 semanas. Vai aprender renda fixa, renda variável, reserva de valor, investimento no exterior. Essa aí foi uma das minhas partes favoritas do curso. Imposto de renda, então você vai saber tudo que você precisa saber. E a melhor parte é que o aprendizado é 100% garantido. Por quê? Porque se você concluir todas as aulas, emitir seu certificado e mesmo assim não se sentir seguro para investir, eles devolvem todo o seu dinheiro. E cara, tem vários benefícios muito legais, tem todo o relacionamento que eles criam com a base de cliente deles. Você, mediante análise de crédito, também pode ter acesso ao cartão de crédito, com acesso a sala VIP, cashback.
E se você for através do meu link, você vai ganhar um presente especial exclusivo aqui do nosso canal. Então vai aí no primeiro link da descrição, clica em Faça sua análise de perfil e preenche lá o formulário da UVP. Você tem que ganhar pelo menos R$ 4.500 por mês ou ter um custo de vida mais baixo aí, porque precisa fazer sentido tanto para você quanto para a UVP. Eles não vão aceitar qualquer aluno assim que não vai ter nenhum benefício de fazer o curso deles. Eu invisto hoje em dia, invisto na época que eu ganhava R$ 2.000 lá como estagiário e esse é uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Então investir não é sobre ter rios de dinheiro, é sobre ter o controle. Então dá uma olhada no primeiro link da descrição e fala com a UVP. Bom, agora começa a parte interessante sobre o assunto do vídeo, que é exatamente o estágio, né? Foi quando eu entrei na minha faculdade, na época ela se chamava Bandtech, hoje ela se chama SPTech. É uma faculdade que fica lá na Avenida Paulista e eu fui da segunda turma deles. Sim, gente, literalmente da segunda turma. Por quê? Porque a faculdade ela tinha acabado de mudar de diretoria, mudou o dono, eles resetaram a faculdade totalmente, assim. E até o momento só tinha tido uma turma. Então a faculdade só existia há 6 meses, né? Porque cada semestre só existia 6 meses e eu tava na segunda turma. Ou seja, ninguém ainda tinha passado por todo o processo da faculdade, ninguém tinha se formado. Eu não tinha noção se aquele negócio ia funcionar de verdade. Mas funcionou e tá muito bom aí. Até hoje eu recomendo a faculdade aí pra quem quiser saber. Não tem nenhum tipo de patrocínio dessa faculdade, de nada do que eu vou falar aqui hoje. Nunca tem, né? Quando é um patrocínio eu falo claramente no vídeo. E aí é outra coisa, né? E aí chega a minha terceira dica, que é busque a modernidade quando você tá procurando uma faculdade assim, né? Por quê? Se o objetivo é entrar no mercado de trabalho atual, você não vai procurar o que as pessoas faziam 20 anos atrás para conseguir entrar no mercado de trabalho. Você tem que procurar o que as pessoas estão fazendo hoje. Só que aí entra a parte contraditória. A minha quarta dica é que você aprenda o tradicional atemporal. Porque se seu objetivo é aprender de verdade, você tem que aprender o mesmo conceito que tá todo mundo aprendendo há 20 a 30 anos. Mas eu digo aquela parte, o miolo que não muda nunca, né? Mas então eu dei as dicas opostas, né? Busca a modernidade, mas ao mesmo tempo aprenda o atemporal. E aí, como que a gente equilibra isso? A minha sugestão é essa que eu falei, né? Você busca a modernidade quando você está procurando as formas de entrar no mercado de trabalho. Então talvez o local que você vai estudar, né, a faculdade, seja bom ser um lugar que dê valor para a modernidade, que participe de eventos, mas ao mesmo tempo você tem que dar um jeito de aprender os conceitos e você tem que ter essa sensibilidade, né, de se esforçar para aprender de verdade os conceitos fundamentais da programação. Então não se limite ao que é ensinado só na faculdade. E ao mesmo tempo não subestime as matérias da faculdade, gente. Não tem matéria inútil. Por mais inútil que ela possa parecer, por mais matemática, assim, que não tem nada a ver com programação, ela possa parecer, por mais que seja sobre, cara, os componentes físicos lá do seu computador, o hardware, né? Cara, isso sim é importante. Ah, Yudi, mas eu vou ser, cara, desenvolvedor, eu quero fazer análise de sistemas, eu quero desenvolver um site, um aplicativo, eu tenho que saber como que uma peça de computador é construída? Sim, você tem que saber, cara, porque no final das contas, tudo que a gente tá fazendo, quando você escreve um código na tela do seu computador, quando você clica aqui no teclado, você tá mexendo com o mundo físico. Você tá mexendo com representações de 0 e 1, de falso e positivo, em escala nanômetra. Nem sei se essa palavra existe, mas é isso. Então eu tava lá, estudando na Bandtech, e lá eles têm um programa de estágio, né, que eles selecionam todos os alunos, na verdade, eles conseguem estágio a partir do segundo semestre. Isso é garantido e eu, obviamente, queria entrar na melhor empresa de todas que tinha lá no tempo, que era o C6 Bank. Hoje eu acredito que deve ter outras opções de empresas melhores, tem várias empresas famosas lá, mas essa era a melhor e ia ter 10 pessoas, né, 10 alunos selecionados para estudar no C6 Bank e ter essa responsabilidade de carregar o nome da faculdade nessa empresa nova que ia ser uma grande empresa, né, muita expectativa o C6. Por quê? Porque na época o C6 ainda nem tinha sido lançado, lá, se vocês pesquisarem aí, eu entrei no C6 Bank em 2019, em 2019 ainda não existia esse banco. Então sim, eu comecei a trabalhar lá antes dele ser lançado. Então eu tinha que estar entre basicamente os 10 melhores alunos da turma e, dando spoiler já, eu consegui, eu fiquei, na verdade, eu fui o primeiro selecionado para entrar no C6 Bank. Então dá para dizer aí que eu fiquei no primeiro lugar, né, nesse sentido de entrar no C6. Então eu atingi esse topo máximo. E como que eu fiz isso? Primeiro eu entendi qual que era o jogo por trás dos panos, o que de verdade eu tinha que fazer para conseguir essa oportunidade. E aí eu entendi uma coisa muito simples, eu tinha que saber quem eram as pessoas que tinham o poder dessa decisão e eu tinha que expor ao máximo a realidade para essas pessoas. E aí entra a minha dica 5, que é: impressionar não é distorcer a realidade, é expor ela. Ou seja, você tem que ser bom e mostrar isso, não é fingir que você é bom. E aí entra a minha dica 6, que é arranje tempo. Porque não tem segredo, pra gente ser bom, a gente precisa de tempo dedicado.
Então, durante esses 6 meses, eu estudei durante todo o meu tempo livre. E assim, gente, cada um tem sua realidade, né? Mas eu não tinha muito tempo livre não, né? Ninguém tem, pelo menos das pessoas que eu conheço, né? A nossa realidade é assim. Eu pegava transporte público, 3 horas, 4 horas de transporte público todo dia. Tinha que ir de ônibus, trem, metrô. E ao mesmo tempo, cara, naquela época, eu era presidente voluntário de trabalho voluntário, né? Eu fazia parte de um grupo de jovens. E eu era presidente deles. Então, né, todo dia de noite, durante a semana, final de semana, sábado, eu tinha muitos compromissos em relação a isso, né? Em relação a esse meu cargo de presidência. Várias vezes o meu grupo de trabalho lá na faculdade estava se reunindo de noite para fazer o trabalho e eu tinha que sair mais cedo, tinha que sair correndo para ir resolver meus problemas de trabalho voluntário, fazer doação de comida, trabalhar como voluntário em eventos, esse monte de coisa. E aí essa foi a época que os meus pais falam que eu mais fui um zumbi na minha vida. Eu realmente não tinha tempo nenhum, eles falavam que eu chegava em casa só de madrugada, né? E eu chegava parecendo um zumbi, sem energia nenhuma. E sempre que eu tava com eles, até no final de semana, assim, quando eu conseguia passar algum tempo com a minha família, eles falavam que eu ficava assim, ó, né? Parecendo um monstro sem alma. E aí minha mãe mesmo disse que eu só voltei a esse estado de zumbi recentemente, porque recentemente eu tô passando por uma coisa parecida, né? Porque eu tô ao mesmo tempo trabalhando e agora eu não sou só presidente de um grupo de jovens, agora eu sou o dono de um grupo artístico de taiko, que são esses tambores japoneses. E aí sim, é todo dia de noite, é todo dia durante o dia, o tempo todo tendo que fazer coisas em relação a esse grupo artístico profissional que a gente tem. Então agora, 10 anos depois, eu voltei a ser esse zumbi, né? Então resumindo, eu dei um jeito, né? Na época, o que eu fiz para ter tempo de estudar era que eu usava o meu tempo de transporte público. Então eu tinha lá de 3 a 3 horas e meia, mais ou menos, de transporte público todo dia, e o que eu usava era usar esse tempo para ler livros e escutar podcasts. Então, por exemplo, eu tenho aquele livro Designing Data Intensive Applications, eu li ele. Eu não li ele inteiro, né? Li mais ou menos metade dele, mas eu li tudo isso dentro de metrô, trem e ônibus. Então o momento que eu mais estudava mesmo, porque era o momento que eu tinha tempo, era dentro do transporte público. Cara, procurei todas as formas que tinha pra estudar dessa forma, né? Então eu baixava aplicativos que davam pra estudar programação. Tinha uns aplicativos lá que você ficava respondendo tipo Duolingo, assim, pra aprender programação. Eu estudava bastante assim. Agora a dica 7 é: exponha a sua habilidade. E as duas palavras-chave aqui são ajude e apresente. Então, enquanto eu aprendia lá na faculdade, eu também ajudava e ensinava todo mundo, né? Então eu cheguei a dar aula de estrutura de dados de reforço pra minha turma, né? Pra minha sala. Por quê? Porque o pessoal chegou e pediu pra mim, né? Acabou surgindo essa oportunidade, do nada, né? O pessoal perguntou, falou: Yudi, como que você aprendeu bem e tal, essa matéria, que ela tá confusa, a forma que o professor explicou. E eu falei, né, nossa, eu tenho uma forma bem mais fácil de explicar do que a forma que o professor explicou. E aí eu apresentei, eu lembro que eu chamei o pessoal pra um horário lá separado de aula e veio um monte de gente e aí eu dei aula pra todo mundo. Tem até foto desse dia de eu escrevendo na lousa, assim, eu tenho um orgulho desse dia. Então, né, eu fazia isso, ao mesmo tempo a gente tinha os projetos, né, de cada turma lá, o TCC e tal, e aí eu ajudava todos os grupos ao máximo, né, tentava ser prestativo aí. Ou seja, você tem que ser aquela pessoa solícita, que todo mundo se sente confortável pra pedir ajuda, pra entender alguma coisa que a pessoa não entendeu. E aí você vai falar: nossa, Yudi, como que eu vou ser essa pessoa solícita se nem saber programação eu sei? Eu não tenho todo esse conhecimento. Mas, gente, sempre vai ter alguém que vai saber menos do que você, né? Só se você for a pessoa mais burra da sala. Aí, meus pêsames. Não, de forma sincera, assim, sempre tem algum conhecimento que a gente consegue ajudar os outros. Então, em algum momento, você vai ver alguém que tá tendo dificuldade em alguma coisa, vai lá, oferece ajuda, não precisa esperar ela pedir. Eu fazia muito isso, por quê? Porque eu sempre tive muito na minha cabeça que a melhor forma de eu aprender era ensinando alguém. Eu tinha um board, assim, de tudo que eu queria aprender, né? Então, muita gente anota as coisas que você tá aprendendo, conceitos novos que tem que pesquisar. Só que eu tinha nesse board que, depois de eu pesquisar e de eu entender o que eram esses conceitos novos que eu estava aprendendo, eu tinha que jogar eles para a coluna de ensinar para alguém. Então eu só considerava que eu aprendi algo de verdade depois que eu tinha ensinado para alguém. E aí outra forma de expor a sua habilidade, seu conhecimento, era através das apresentações. Gente, a apresentação de trabalho eu levava muito a sério, era muito importante. Por quê? Porque era o principal momento de você mostrar a sua habilidade técnica e a sua habilidade de comunicação para os professores. E os professores são uma ótima ponte de networking no seu primeiro emprego, né? Principalmente nesse SPTEC lá, que o pessoal tava escolhendo qual era a empresa que você ia trabalhar. Então eu caprichava muito no texto, caprichava muito no slide lá no PowerPoint, deixava ele ao mesmo tempo bonito, ao mesmo tempo claro, com as informações claras e sem exagerar em animações, essas coisas. E eu contava tudo, fazia a apresentação de uma forma que eu até envolvia o público emocionalmente e racionalmente. Mas o foco era sempre mostrar a qualidade técnica do nosso projeto, do nosso grupo, e mostrar que a gente sempre estava um passo à frente do semestre. Por quê? Porque a gente fazia
tinha aquilo que eu falei, que é o pré-aprendizado. Aprender antes de ter uma aula sobre aquilo, você já aprender antes. Então o que acabava acontecendo era que quando eu estava no primeiro semestre, eu já sabia vários conteúdos do segundo semestre. Quando eu estava no segundo semestre, eu já sabia vários conteúdos do terceiro, do quarto semestre. Por quê? Porque eu estudei por conta, online, né? Então tinha coisa que a gente ia aprender, por exemplo, separar, subir instâncias na cloud de instâncias de back-end, front-end. Isso a gente ia aprender só no semestre mais pra frente. Eu fiz logo no primeiro semestre, no meu grupo. E aí no quarto semestre, o nosso projeto já tinha mais de 100 funções Cloud, né? Cloud Functions, ou Lambda na época. A gente usava outros serviços da Cloud para gerenciar IAM, autenticação, e tudo gerenciado com Terraform, configuração de máquina com Ansible. Isso eu fiz tudo no quarto semestre da faculdade, coisa que a gente não tinha aprendido na faculdade, né? A gente aprendeu por conta própria. Então essa é a minha dica 8. Vá além. Aprenda e faça mais do que é proposto para você. E tenha certeza de mostrar isso. Exponha isso para os professores, para a faculdade, para todo mundo que você puder. Então, fazendo tudo isso, quando a gente chegou no final do primeiro semestre, lá no momento de escolherem as empresas, falarem para onde você ia trabalhar, eu fui a primeira pessoa, o primeiro nome a ser indicado para trabalhar no C6 Bank, que era a empresa mais concorrida lá da faculdade. E mais do que isso, o C6 Bank tinha acabado de nascer, não tinha estagiários de tecnologia ainda, então eu fui o primeiro estagiário de tecnologia do C6 Bank. E por que que eles me escolheram? Era porque eu era o aluno mais inteligente da sala? Era porque isso ou aquilo? Não, não era exatamente isso. Mas sim porque eu excedi as expectativas nos dois lados da moeda. Esses dois lados são igualmente muito, muito importantes, que é o famoso hard skill e soft skill. Ou seja, eu foquei muito em ser bom tecnicamente, que é a hard skill, né? Aprendi lá a linguagem de programação, aprendi infraestrutura, tudo que a gente tinha que saber. E ao mesmo tempo eu dava muito, muito valor para a soft skill, que era a comunicação, saber apresentar bem um projeto, saber expressar suas ideias com clareza. Ser uma pessoa solícita, ajudar as pessoas, né? Ensinar o resto da turma. E aí com essa combinação foi fácil, né? Ajudei eles a ter uma decisão fácil para me escolher, para ser essa primeira pessoa a representar o nome da faculdade lá no C6 Bank, que era uma parceria que eles valorizavam bastante, né? Eles foram pessoalmente até mim, né, contar que era uma parceria que eles estavam com muita expectativa, essa com o C6 Bank, então eles queriam muito o meu esforço, assim, para representar bem o nome da faculdade lá. Então, gente, no final das contas, né, não existe segredo. O que vai te dar resultado é o seu esforço, o seu tempo dedicado. Mas não é esforço de forma cega, de forma burra, né? É de forma inteligente. Não adianta nada você dar a sua alma lá, né? Todo dia, mas você tá andando na direção errada ou estudando de uma forma não eficiente. Por isso, novamente, né? Muito cuidado na hora de comprar cursos, na hora de escolher essa faculdade, na hora de ver de que forma você vai estudar. É muito importante você entender que você está aprendendo a coisa certa, está no caminho certo, e para isso é bom você ter conselhos, né, de uma pessoa mais experiente. Procura aí gente na sua faculdade com mais experiência, deixa um comentário aí que eu respondo, me manda uma mensagem no Instagram. Mas no final das contas, você tem que exercitar esse seu senso crítico. Ninguém vai decidir por você qual faculdade você vai fazer, qual curso você vai comprar. Não dá pra você deixar, né, terceirizar essa decisão para as outras pessoas. Gente, você tem que ter essa capacidade de ver o que é bom e o que é ruim, né? Minha dica normalmente é essa: pega uma faculdade boa e um curso online bom e faz essas duas coisas ao mesmo tempo. Que aí não tem erro, você vai conseguir em breve a sua boa oportunidade de programação. Então é isso, muito obrigado para quem viu o vídeo até aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal, que eu sou o Yuji Ganeco, eu sou programador há 10 anos e estou construindo hoje em dia vários projetos de tecnologia. Então me segue aí para acompanhar os meus novos empreendimentos. Deixa um like no vídeo e deixa um comentário. Então muito obrigado e um abraço!